Boa tarde a todos do 7º ano, aqui é o professor Marcos de Ensino Religioso. Estou passando aqui então para as orientações sobre a aula desta semana, tá? Então, na semana passada nós tivemos uma atividade, nessa, como costumo fazer, não teremos uma atividade, a atividade fica para a próxima semana. Então, o que nós vimos na aula passada, na verdade, nas duas últimas aulas, né? O que é temperamento e quais os principais tipos de temperamento. E a nossa atividade foi exatamente vocês se identificarem com um daqueles 4 temperamentos e explicar por que vocês se enquadram num daqueles temperamentos, tá? As respostas que eu recebi ali, que eu já fiz a correção, ficaram quase todas elas muito boas, tá? Ou ficaram todas elas muito boas. Hoje nós vamos ver, então, algo que forma, ou melhor, do qual o nosso temperamento faz parte, porque o nosso temperamento, vou resumir o que ele significa, né? Ele é o que nos tempera, é o que nos dá sabor, digamos assim, né? Então, eu sou um indivíduo, eu tenho minhas particularidades, eu tenho ali as minhas características, e essas minhas características se manifestam lá no meu temperamento, tá? E o temperamento, então, ele me tempera, digamos assim, é como se eu comer lá um prato de chuchu, eu vou comer aquilo lá e vou dizer assim, um chuchu sem sal, sem nada, eu vou comer aquilo ali, não tem gosto de nada, eu digo, que ruim isso aqui. Eu vou lá, a pessoa faz um chuchuzinho ali, bota um tempero bem gostoso, eu vou lá, como, sinto o gosto, na verdade, do tempero, nem sinto o gosto do chuchu, e acho aquilo maravilhoso. O que deu sabor pro chuchu? Não foi nem o chuchu, foi o tempero. Então é isso que o temperamento, né, que é tempero, temperamento, nos faz. Ele faz nós termos o nosso sabor, termos nossas características. Só que o nosso temperamento, ele faz parte da nossa personalidade, da nossa persona, da nossa pessoa. Então a nossa pessoa, né, a nossa personalidade é formada, entre outras coisas, pelo temperamento. Então o temperamento, ele está abaixo da personalidade, a personalidade está em cima. Beleza? Deu para entender isso? Então, agora nós vamos ver exatamente o que é personalidade, que é o texto que eu coloquei ali para vocês. Eu vou abrir aqui o texto para compartilhar com vocês, e a gente visualizando que vai ficar melhor. Então, eu comecei ali o texto exatamente explicando o que eu acabei de falar, né? Que na aula passada, então, nós vimos o que eram temperamentos, e os temperamentos, eles temperam uma pessoa, tornando-a quem ela é. Entretanto, né, o temperamento de alguém é apenas parte de sua personalidade. Então, a pessoa não é só o temperamento, ela é uma personalidade. O temperamento é parte da personalidade. Por esse motivo, hoje iremos, então, aprofundar esse estudo aprendendo o que é personalidade. Então, o que é a personalidade, afinal de contas, que é o que nos interessa hoje? Personalidade é o conjunto de características psicológicas da nossa mente, tá? Do nosso psique, né? Do nosso psicológico, e também morais. O que seria moral? A gente já aprendeu o que é moral, lembra? Moral é o que nós temos como moralidade, aquelas noções de certo e errado. São coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, que a gente sabe que coisas são certas, coisas são erradas. Isso varia de cultura, varia de educação, varia de uma série de coisas de um povo para o outro. Por exemplo, a cultura, né, a moral do que é certo e errado no Brasil não é o mesmo dos Estados Unidos, apesar de ser parecido, mas é diferente do Japão, diferente da Arábia Saudita ou do Iraque. Deu para entender isso? Então, a moralidade também é parte importante da nossa personalidade. Então, vamos lá de novo. Então, a personalidade é o conjunto de características da nossa psicologia, da nossa mente e da nossa moralidade, daquilo que nós temos de noção de certo e errado. E elas formam os nossos padrões de pensar, sentir e agir. Então, a forma como eu penso é parte da minha personalidade, a forma como eu sinto, aquela pessoa mais sensível, né? É parte da minha sensibilidade, é parte da minha personalidade, é a minha forma de agir também, né? Lembra lá a pessoa que é melancólica, fleumática, que é toda quietinha, tudo de boa ali, parece que vai até dormir, toda paz e amor, né? Isso é parte da personalidade, aquele é um temperamento de uma personalidade. A personalidade, estou repetindo, está acima do temperamento. E a personalidade, ela é formada, então, ao longo do crescimento de um indivíduo. Então, aquela pessoa, ela vai formando sua personalidade ao longo das experiências que ela vai passando ao longo de sua vida. Então, ela vai tendo experiências, ela vai aprendendo com outras pessoas, ela vai formando quem ela é. Então, a personalidade ela é formada ao longo do crescimento de um indivíduo. Inicia na infância e percorre toda a sua vida. É claro que conforme a pessoa vai avançando, né, ao longo dos anos, ela vai se fechando, até pela própria defesa da personalidade dela, ela vai se fechando muitas vezes para novidades, né? É por isso que é muito mais fácil uma criança, ou um adolescente, ou um jovem aceitar coisas novas do que uma pessoa idosa.
Normalmente lá a pessoa mais velha, ela é mais conservadora, ela não quer tanto mudança, ela não gosta disso. O jovem é que gosta de mudança, o jovem gosta de modernidade, e isso é parte da formação da personalidade. Entenderam? Não é por acaso que a pessoa, quanto mais jovem, mais deseja mudança, ou mais deseja coisas novas, e mais fácil lida com o novo. É porque isso é parte da formação dela. Então, o novo atrai quem está sendo formado. Quem já está lá formado, acha que já está pronto e acabado, o velhinho lá, ou a pessoa mais velha, esse detesta a mudança, ele quer que as coisas continuem sempre iguais, beleza? Então, a personalidade ela é formada de acordo com as experiências que uma pessoa passa ao longo de sua vida, sendo influenciada pelos diferentes espaços que essa pessoa frequenta, como o lar, com a família, né, com os familiares, a escola, que é muito, muito importante na formação de um indivíduo, no trabalho, quando essa pessoa começar a trabalhar, claro, e nos demais espaços, como uma academia, um centro esportivo, uma religião, um clube, né? E uma coisa que eu costumo dizer, assim, que às vezes a gente acha bobo, mas acha que aquilo não tem tanta importância, mas esportes, por isso que eu coloco ali centro esportivo, eles formam muito bem o nosso caráter e a nossa personalidade, né? Principalmente as artes marciais, que muitas vezes são associadas à violência, e na verdade elas passam ali um código moral muito importante, que muitas vezes é diferente do que nós estamos acostumados, né? Nossa sociedade, muitas vezes, todo mundo faz o que quer, diz o que quer, as pessoas falam palavrão, não respeitam o mais velho, e coisas assim. Normalmente, as artes marciais, elas vão te ensinar, em primeiro lugar, a respeitar a autoridade. Se tu não respeitar no primeiro dia, no segundo dia, tu já está fora. Então, isso torna a importância que um centro esportivo também pode realizar na vida de uma pessoa. E então, a formação da personalidade de alguém, ela pode ser estimulada, ou melhor, ela é estimulada através da personalidade das pessoas com quem ela convive, como os pais, os professores e outras pessoas que ficam ali bastante tempo com elas, tá? A partir das atitudes dessas pessoas. Então, quando uma criança está ali, ela observa que o avô dela tem um tipo de comportamento, e ela vê, e ela olha e ela admira aquele avô que ela tem, ela vai repetir aquele comportamento, tá? Então, isso influencia a personalidade dela. Esses influenciadores, que são os avós, professores e outras pessoas, né, que a gente vai conhecendo ao longo da nossa vida, são os responsáveis pela formação inconsciente. Inconsciente é porque a pessoa não percebe que isso está acontecendo, tá? Por isso que é inconsciente. Então, vão formando, mesmo que a pessoa não perceba, seu caráter, seu sentimento, sua psicologia, seu temperamento, aquilo que a gente viu na aula passada, e até a inteligência de uma pessoa que está em formação, tá? Então, resumidamente, o que seria a personalidade? A personalidade somos nós, quem nós somos. E nós somos quem somos, né? Nós agimos, pensamos da forma como pensamos e agimos e sentimos, porque nós somos indivíduos diferentes dos outros. Cada um vai ter o seu comportamento, sua forma de pensar, às vezes diferentes. Isso acontece porque nós temos uma personalidade própria, e a nossa personalidade ela vai sendo construída ao longo da nossa vida. E o temperamento é parte desta personalidade. Aí, deu para entender? É isso. A aula, então, dessa semana era isso. Espero que tenham gostado. E na semana que vem eu retomo, então, com vocês, com a atividade referente a este conteúdo. E daí, na outra semana, a gente vai ver um outro traço da personalidade, que até é mais importante, que é o caráter. E o caráter, ele é influenciado daí por tudo que a gente tem visto ao longo desse ano. Beleza? Então, até a próxima semana e a atividade repetida, então, fica para a semana que vem. Boa semana a todos.